é semelhante a uma esfera de cristal, tá? Com que não tinha, vocês nunca não tinham notado isso, mas realmente é como provavelmente isso ninguém olhava nos olhos e não percebia, mas é um cristal com um kanji ali. Existe uma voz presa ali, certo? Você consegue notar que ela tá selada dessa maneira. Só que ela não tá mais assim, quando você sente ela, você sente uma sensação de alívio vindo dali. Certo? Como se o que tivesse preso agora tá extremamente feliz. Ou pelo menos assim, ela, vingado. sim, ela segura, ela bota na palma da mão, ela segura com todo carinho e cuidado, e na palma da mão dela vai formando aquelas gotinhas de água, realmente, dessa vez, com muitas estrelas mesmo. A ponto de que, tipo, vai entrando dentro daquela orbezinha e ela só diz: Yuni, Yuni Nare. Seja livre. Sim, sim. Jiu Nare. No caso, Jiu, Isso. liberdade, Nare, o verbo de ação. Isso. Ao você executá-lo, você consegue libertar essas vozes. Você liberta esses pobres condenados que agora vão poder ter um pós-vida decente. Enquanto que o Dozetsu vai no Higarito e Faz o cabelo ao contrário. é o contrário, completamente. Não, eu vou falar com a alma pra trazer paz. Não. Dozetsu falar com a alma pra... Então, escuta aqui, seu merdinha. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Dozetsu, você consegue só ver no tempo, ouvir a voz, né, do seu pai emanando ali, e depois da voz, de ouvir a voz dele, você escuta ele: maldição! Maldição! Tá. Cadê a família Tanabe, velho? Quer saber onde estão? Eles são nossos servos, são apenas ferramentas. São ferramentas do grande clã Takeda. Que clã? Tá morto, velho. Cala a boca, bicho. Cadê a família Tanabe? Mesmo que eu diga, você sabe que você sempre vai herdar o meu nome. Mesmo que eu o repudie, você sempre será um Takeda. Nunca deixaremos existir, pois você sempre estará vivo herdando o nosso nome. Infelizmente. Ok. Cadê a família Tanabe? Os Watanabe eram muito úteis. Conseguiam influenciar e controlar os outros. E isso ia nos servir para o nosso ataque, o nosso final golpe de destronar outros clãs. Mas isso só ia ser útil com itens sagrados e artefatos. Como nessa investida isto aconteceu. Quando ele diz isto, ele está falando da própria derrota, tá? Infelizmente, Quando ele fala isso, um contratempo surgiu. Continue. Os Contratempo mortal. Os restantes dos Watanabe estão completamente na mansão Takeda. Na primeiro posto avançado dos Takeda, na entrada do deserto de Anshar.
Bom, eu sou herdeiro, tô de boa. Você não é um herdeiro. Você é apenas um erro que conseguiu um golpe de sorte. Bom, sorte ou não, porque tá vivo sou eu, né? E que golpe! Quando ele Mano, escuta o isso, Dozete ele... leva. O que- Dozete É aquela ele cega leva o falando Ricarito de pra novo. perto da. Ele leva o Ricarito pra perto da Hitomi, tá ligado? Fala com ele! A Ele não é cega... tão ameaçador, cara. É cega, não usuda. Na verdade, nem cega. Ah, tá viva, olha que engraçado. Diferente da maioria do clã dela, ela tá viva. É. Diferente de você também. Já ia falar isso. Me deixe ir para Naraka, eu tenho esse direito. Literalmente, tipo, as estrelas acabando de subir das almas que a Hitomi libertou. Direito? Você acha que tem direito de ir pra Naraka? Depois de claro. tudo que você fez e das almas que aprisionou? Bom, ao menos eu matei o Yantia. E eu aponto. Tu olha pro lado. Eu aponto o Ricarito pro Ian. Então seu nome é Yantia? Não, pera aí. Quando ele percebe que o Yantia não morreu dele... Então era isso que estava me espetando na lateral. Sim. Sim, você foi morto pelo Yantia. Parabéns. Não, eu matei você. Eu vi claramente, o seu corpo pegou fogo. Zumbis estavam espancando você. Pois é, só que você não levou em consideração uma coisa. Eu tenho azar, eu não morro. Caralho, irmão. Então me bota a mão no ombro do Yantia. Vai fazer uma terapia, irmão. Tudo bem, né? Amor próprio. Você tá precisando de um abraço? Não, é que assim, O ele tá Dozete com a só roupa... pode dar um. É que ele tá vivo, a roupa tá carbonizada, ele tá com a cara assim, tipo, um pouco cheia de escoriação, certo? Ele é o Yantia depois de Semente dos Deuses, entendeu? Ele tá com ruga nos olhos porque ele precisa dormir. Sim. E Dozeto. Não, só queria saber assim, ele avisou pra você, ele fala, tá no próximo posto avançado. Os remanescentes dos Watanabe, os que conseguiram sobreviver à conversão. Dozeto. Olha diretamente pro Ricarito e diz: Saiba, velho, a partir de hoje, quanto aqui vai agir de forma diferente. Somos Vamos Takeda, tirar. Dozetsu. Nós sempre viveremos e morreremos pela espada. E por mais que negue, tudo que você vai procurar na vida é só uma outra guerra. Talvez você esteja certo. Mas diferente de você, eu tenho honra. Sinceramente, eu não sei se você merece pra nada. Não sei se. Eu do jeito que para assim, tá ligado? Ele ia falar que ia enterrar o Ricarito, mas o Ricarito sempre vai voltar pro 200, então. Não fala nada. Essa porra nunca desaparece do 200. Vai tomando com. Ele olha pro tempo. Talvez a senhorita da Ri possa me dar uma resposta sobre isso. Escute com atenção, Dozetsu. Serão as últimas palavras que você vai ouvir. O antigo ex-lorde do Takeda. Eu amaldiçoo você. Nesse momento a Hitomi tá pegando um papel. Tá pegando um papel. Que doido.
Caralho, não acredito que ele falou isso. O 200, mano. Aí é foda. Mano, o 200 começa a rir e fala, mas eu já sou amaldiçoado, velho. Eu nasci teu filho. Ele Cara, tá andando em direção, tá? quando tu mandou nascer teu filho, ele tá meio que só andando pra dentro do torneio, pra dentro do tormento, porra, do templo. Caralho. O Eileen servo, certo? Só andando do lado e só observando, sacou? Ele não fala nada, mas Hitomi, você já deve imaginar o que ele tá pensando, tipo, quando o cara falou, eu amaldiçoo você. Sim. Mas... Mais uma. Mas uma coleção? Aumentou? Mas é que a Hitomi pega. Ela ainda tá com um braço embaixo. Então ela tira, enquanto eles andam ali, ela tira um papel, pega o cotoco do braço, pega o sanguinho e escreve. O mesmo. Ela tem, digamos, um exemplo que ela tem um papel amaldiçoado de uma das armas que o Dozetsu pegou, então ela escreve. Ela escreve ali as runas, ela entrega pro Dozetsu. Bom, você pode tentar, quem sabe, uma vez na vida, fazer o inverso. Ela entrega o papel de amaldiçoar pro Dozetsu. Não, para, né? Tá de sacanagem que isso vai acontecer. Aí ela lembra que ele não lê e fala, é pra amaldiçoar alguém. Ela olha pro... Dozetsu, com este papel, o amaldiçoado vai amaldiçoar? Mano, o 200 começa a rir assim. O quê? Transfere a maldição pra ele. Então, 200 pega o papel. Olha, pai. Vamos fazer uma trégua. Tome aqui um presente. Pode só, né? Tu coloca o papel Fazer um voodoo. no Jinpachi. Aham. Aqui, pai, um presente. O Jinpachi só... Quando ele percebe o que é, porque ele não pode negar, né? Ele não pode negar, ele só percebe, ele... Não. Enquanto que ele é amaldiçoado por você. Doente ainda fala, estamos kits. Você me amaldiçoou com seu sangue. E agora eu amaldiçoo você. Dozetsu, você Agora... amaldiçoou a escutar pra sempre a voz do Eileen. E do Yantia, por favor. E a do Yantia, sim. Ambos. Pariu. Tormenta eterna. Eu imagino eles andando, o Dozetsu e a Hitomi andando lado a lado, a Hitomi com os braços, tipo, cruzados nas costas. Aí ela fala pro Jinpachi. Peraí. Só um minuto, peraí. Ô, Nubi, você podia amaldiçoar a ele algo bem pior do que isso. Amaldiçoar a ele escutar o Yantia e o Eileen conversando pra sempre. Mas como que tu acha que eles vão estar falando com ele? Nossa senhora, tomou no... Sorteio. Maldição deu errado, mano. Então, a Hitomi tá andando, com as mãos nas costas, e ela fala pro Jinpachi. Bom, eu espero que você nunca vá para Naraka. Enquanto estiver nessa terra, que você possa usufruir todas as conversas adoráveis, longas e numerosas do Yantia e do Eileen. O Jinpachi só continua falando. Não. Porém, ele já começa a fazer feito, entendeu? Ele escutando o Yantia falando. Essa é a verdade. Eu não morro. A minha vida é uma merda.
Ninguém me odeia tanto quanto eu. E o Elin falando, ah, não seja assim, cara, não seja assim, pô, vamos lá, vamos ficar animados. Vamos ficar que nem o senhor Jinpachi. Jinpachi, o senhor tá animado? O senhor tá animado? O senhor quer ficar... Quem é o gatão? Quem é o gatão? Você é o gatão, senhor Jinpachi. O cara ficando puto. Tá putinho, tá? Você está irritado? Você está irritado? Não fique irritado, não. Não fica triste, não. Eu vou estar aqui do seu lado pro resto de toda a eternidade. Se O você Deus quer fala, sorrir, caralho. vem com o Eilin. Se você quer chorar, vai com o Yantia lá. Se você quer... Eu não fiquei tão animado em ver o Eileen, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu, isso, cara, eu não consigo nem cogitar o quão chato é isso, cara. Mano, eu consegui a melhor vingança do mundo, velho. Obrigado, Riton. O cara tá Eu nem ligo desse voltando, jogador. trouxe ferrado de machucado, sem um braço e com um sorriso no rosto. Exatamente, velho. Obrigado, Riton. Isso vale mais do que mil vidas. Vale mais do que? Do que mil vidas. Então, o Tai, que já tinha sido o primeiro a voltar pra dentro do templo, logo depois, ele e o Shuang só veio voltando então os três os três combatentes, o Yantia com a cara de quem morrer voltou, não sei porquê. Aí. A Hitomi bem, só encharcada, certo? Quando ele tá vendo realmente quem tá voltando um cervo grande, altivo, forte. A Shuri. Ah, a xereta pousada nos chifres do Eileen agora. Sim. Mas ainda com a cara de... que porra é essa? A cara de olhando assim, que porra é essa, cara? Você acha foda porque tem um chifre aí, porque cresceu? Cadê o café? Então. Já mete. E o Dozetsu voltando completamente coberto de ferimentos e sem um braço. Gargalhando. Gargalhando, esse é o choque, sacou? Tipo, felizão. Eu queria ver a cara dele conversando com aqueles dois. Ele não tem, Ah, cara. eu posso ter, assim, se não foi negócio, eu posso só ter levado a manopla, eu acho, não sei se, acho que o Deus não tá com ela, né, que é o braço. Não. Meio que eu Vou perdi o entregar braço. pra Darry. Eu vou entregar a manopla pra Darry. A manopla sobrou, dá pra levar. Ela não tá em condições de uso, mas ainda como artefato de relíquia, Sobrou. sobrou. Melhor não Vou levar os restos pra Darry. Então, quando vocês voltarem pro templo da Darry, vocês concluem a melhor proteção possível, evitando praticamente uma pilhagem completa após ter enfrentado um mini exército de um único homem. E Caralho. Isso agora tem um estalo, mano. E assim, Pular. Por aqui e acolá. A dívida está paga. então, né? É assim que a gente conclui o episódio de hoje. Algum detalhe? Os detalhes podem ficar pra próxima sessão. Eu fiquei feliz, mano. Tem o cara que queria me matar. Se fodeu mais do que eu. Eu só perdi um braço, foda-se. Valeu a pena. Agora o Deus vai estar como de manhã. Não, a gente só imagina assim, ó, ele coloca o primeiro passo pra dentro do templo, cheguei. Pum! Exatamente. Eu imagino a Rita me olhando ele caindo no chão e pensando, bom, eu não consigo carregar. Aí continua andando.
MP é OP, né? Problema de outra pessoa. E quem disse que é problema meu? Depois de todo esse caos do Yantia, sem nenhuma palavra, simplesmente volta pro quarto dele. Perfeito. Essa é a XP que cada um... Ah, pera aí. Eu virei o Shanks, viado. Foda-se. Eu nem lembro como foi que o Shanks perdeu a porra do... Ah, no braço. episódio 1 de Idiota. Ah, pra salvar o Luffy, alguma coisa assim. Faz todo sentido. Eu vou proteger um moleque aleatório, por isso que eu vou perder um braço inteiro. É aquela Porque senão não teria anime. Não, aquela parada que fã de One Piece tenta me defender e eu mando tomar no cu com toda a força. O argumento válido é aqui, porque se acontecesse isso, não ia ter anime. Pronto. O argumento válido nessa porra. O Shanks é foda, esse desgraçado. Ele é nível 1 com, né, velho? Filho da puta, não tem nem como não. Ele é um dos 4 O imperadores. bicho não tem nem como não. Os nossos níveis de afinidade mudaram? Porque eu tinha 2 com todo mundo. Sim, sim. Era válido, né, velho? Eu tinha 3 com todo mundo, menos com o dragão. Não, eu tinha 2 Com com ele. o Tai, 2 com o Dozetsu e 2 com o dragão, com o Shuei. Então, Tinha 3 com todo mundo, de todo menos com mundo ali, ele. de todos vocês ali, vocês aumentam um ponto de afinidade, sacou? Menos com o Yantia, né? Não precisa Participar de um Pode combate colocar um com o Yantia? Então, daí vai de vocês, já. Teoricamente, sim. Sacou? Porque, ou, assim, vocês podem só alegar, cara, eu mal vi que ele tava ali, entendeu? Até salvei a vida dele, então pelo menos um pontinho tem. 4.000 UPA? Eu não sei, deixa eu ver. Vê no sistema, cara. Tem lá. Senhores, Aqui também? basicamente a saga dos Takeda se concluiu de uma forma bem rápida, bem veloz. Os Takeda vieram até. Tipo, não precisou chegar lá, eles vieram. Eu tenho uma dúvida meio importante. A gente ganha um ponto de honra por defender o templo? É óbvio, é isso que eu tô. Que eu sabia que tava faltando alguma coisa. Vocês, assim, quanto de honra cada um de vocês tem? 2. Tenho Não, 3. Então, a Tenho Hitomi, 3 também. você ganha um ponto de honra por defender o templo e também por libertar as almas do Watanabe naquele artefato, sacou? Uhum. Tai, você ganha um ponto de honra por não ter se envolvido no duelo do Dozetsu, certo? E um ponto de honra por ter protegido o templo, certo? Você só se envolveu minimamente quando deixou de ser um duelo, quando ele se tornou uma besta completa. Yantia, você, o desonrado, você ganha um ponto de honra por ter defendido o torneio, o tempo. Na verdade, não. Por causa da minha avó, minha honra não pode ir além de 0. E quem é o narrador? Ok. É um ponto de honra por defender o templo e um por não se envolver no duelo ou um pelos dois? Não, um por não ter se envolvido e um por ter protegido o templo. No caso são 2 pontos. Tá, beleza. Eu tô com quase a mesma honra do líder do meu clã. Tia Lin, tô nível 5. Sim. No caso, todos vocês, tirando o Yantia, ganhou 2 pontos de honra. Ele ganhou um só. Certo, ali. Tu falou que tu ganhou 2. Tu lavou tua honra, cara. Tu protegeu o templo e tu lavou tua honra. Boa. Certo?
E como todo mundo sabe, por cada ponto de honra ganhado, vocês aumentam 10% de XP. Então vocês ganham. Fora o que tudo ganhou, aumenta mais 20% de XP. Pra quem Eita, ganhou 2. caralho, então mais 4. Uhum. Nem queria. O Tai Que tá o quê? semana Com bom. 8 de honra? 10 de honra? 9. 9. Tem um Molequinho honrado. Meu Deus! Nossa, olha essa minha rolagem do nível 4, velho. Boa. E o papo? Porra! E o papo? Daquela palhinha morta? Podem upar, vocês vão poder voltar pro. Lembra que no templo dá pra descansar, que é uma beleza? Rito me toca o quê? 5 de honra? É. Perfeito. Tem um detalhe também que também sobre essa questão. Tu recuperou um artefato do teu clã, não recuperou? Sim. Isso é honrado também. Pode acrescentar mais um ponto. O Tai quase chegando no nível do chefe do clã dele. A Hitomi com 6 pontos de honra provavelmente é a pessoa mais honrada do clã A pessoa dela. mais honrada do teu, daquela porra. Papeleiro, caralho. Relaxa, o Dudu com certeza é o mais honrado do clã dele também. Agora, né? Eu sou Agora- o líder! Eu sou o líder, viado! Agora, porra. tecnicamente, ele é o líder. Tecnicamente, é que nem o Jinpachi falou de uma forma querendo se vangloriar, né? Ah, agora os Takeda não existem mais. Não, cara, tu sempre vai ser um Takeda. Os Takeda viverão enquanto você viver. Então agora eu sou o líder, mano. Pau no cu dele. O cara se fudeu muito, velho. Ele se fudeu de verde, amarelo, branco e azul. Ele tá escutando a voz do Eli pelo resto da eternidade. E a depressão do Yantia. Ainda bem que eu não sou você. O cara não pode nem Ai, falar, eu nossa. desejo a morte. Então, não vai rolar. Então, meio que você já morreu, jovem. Cara, agora eu vou dormir. E já era pra me estar dormindo há muito tempo. Não, agradeço que tenha nos acompanhado. Espero que tenha curtido a porcaria das artes feitas ali, beleza? Certo? Pô, eu amei, velho. Já fiz até tela de loading, certo? Do jogo. Tem os prints de tela de load. Tem a capa do jogo do Play 4. Não, mas aqui, as telas de loading, você sabe que tem que ter aquelas frases bem idiota. Pra derrotar o inimigo, você deve bater nele. Ah, sim. Como eu falei, daí agora, como eu concluí a saga dos Takeda, eu não preciso narrar o Voz da Honra tão cedo. Então meio que eu tirei o meu da reta, tá ligado? Você sabe. Pau no cu de marca maior. Eu pedi. Marca maior. Ah, se ferrar, cara. Já começamos bem. Começou com a mendigagem. Porra! Oh, se é assim, minha redonda é 843 de XP pra mim Cala a upar boca. pro nível 11. Cala a Mano, boca. há uma diferença entre 874. Uma casa decimal. Uma casa decimal, fica quieto. Tá, ó, Cara. ok, ó. Mel, a gente arredonda, beleza? Obrigada. Pode arredondar, mas pode ter certeza que a próxima vez que tu for ganhar XP, eu vou lembrar que eu arredondei um valor. Porra nenhuma. Porra, que dado ruim. Não vai lembrar dá, nunca, pô. Deus dá e Deus tira, tá ligado? Quer rolar esse dado? Rola! O senhor Eduardo tá, mandou as 9h17 que já tá vindo. Ok. Como ele já tá vindo, vamos iniciar. Foda-se. Caralho.
Pera aí que eu tenho outras tantas coisas pra me upar aqui, rapidão. Beleza, eu aguardo. Sem problema. Ah, 3, 1. agora uma parte da piada. Eu tô na parte das raças de Galáxia Renegada. O final de semana inteiro é só pra escrever essa merda. Ai, se Mano, foder. na moral, se fosse eu terminava, tipo, em 5 minutos. Raça. Sim. Sim, Não, mas sim. mas tem um bagulho. Primeiro, eu gosto de detalhar porque algumas raças têm particularidades realmente interessantes, sacou? E é mais fácil estar escrito lá pra quando vir o jogador animal, certo? Tem muito jogador animal. Entre os nossos amigos tem jogador animal. Eu falar, pô, mas que raça tem? Tá ali, cara. Mas que habilidade tem? Leia o livro. Certo? Se você tiver alguma dúvida a respeito do que tá no livro, eu vou responder com você com a maior educação. Não, educação, caralho. Com a maior atenção possível. Teu cu, deixa de mentir. Tá, eu vou responder o que vier na minha cabeça. Pronto, foi sincero agora? Pouco mais. Tomar no teu cu. É muito, mas tá no caminho. É por aí. Então, né? Agora, peraí, deixa eu começar a editar o dano do Tai. Com o Excel, né? O Excel é a Puxar a calculadora científica. tabelinha. Deixa eu puxar a tabelinha aqui. Na moral, cara, a próxima física que eu vou fazer nesse esquema de porcentagem eu vou fazer no Excel, cara. Tô cagando. Fazer em Python, tá ligado? É que na verdade, pouco a pouco eu tô transformando a calculadora científica num bom aliado pra jogador de RPG aqui, porque muitos skills usam porcentagem. Na verdade, eu ensinei. Eu só peguei essas malditas skills. Tô Então, né? fudido. Porque tu arruma sarna, né, maluco? Agora, Pô, mas também, level 4 tava dando 500 de porrada sem gastar um PM. né, pra você ter uma ideia, o meu irmão, o Gustavo, ele aprendeu porcentagem não na aula de matemática, foi jogando RPG. Uma forma de fazer os idiotas, né? Então, né? Uma calculadora. Como a gente falou, o Eduardo é um gordo. Ah, oi, Noob! Ubi esmaga! Salve! Noob, Salve. áudio ruim! Ubi esmaga, salve? O microfone. Esse foi muito bom, cara. Noob, esmaga! Salve! Tá pegando! Cara, Peraí, deixa eu puxar umas porcentagens aqui rapidão. agora eu vou fazer uma edição que quando aparecer o Hulk com tudo vai estar essa parte gravada. Salve! Por favor, faz isso. Perfeito. 177. Não, pô, 174. Tá bom de destreza. Caralho, no dardo eu tô dando 600 de dano, vai tomar no cu. Que bom. Precisa. Desejamos. Eu acho que a razão, mas como por diferentes regiões Também do só México. assim. Poderia diminuir um pouquinho o seu microfone que eu tô ouvindo no noticiário. Eu ia falar que a gente tá ouvindo teus pensamentos, mas né? Não, ele não tá ouvindo aquele som do silêncio. Pera aí, quanto é que é minha Música de elevador, inteligência? tá ligado? Só baixar um pouquinho. Bora, Dadinho. Bora, Dadinho. Bora, Dadinho. Não, poderia baixar um pouquinho, é que realmente tá dando bastante chiado. Não sei se é o seu microfone, se é você fazendo. Esse animal tá me ouvindo? Qual? Eu ou o Noob? Defina. Ah, tá. Ah, muito obrigado, Nuno. Valeu, obrigadão. Obrigadão. Uma viagem com pimenta pro México. Beleza, não tá mais Escutando tendo agora? aquele... Certo. Como é que foi seu dia, Eduardo? Tudo bem?
Tudo bem. Nossa, tá meio Bem pegajosa. Então, Mas ela tá boa de fazer bolinhas. você imitou? Hã? Você imitou? E me excluiu da família. Eu acho que o chiado, na verdade, é da Mel. Não sei, sim. Você poderia falar um pouquinho mais alto, Noob, que eu não... Foi mal, desculpa. Tá acostumando do caralho falando. Agora eu tô ouvindo! Diz que agora eu derrei. Tava me despedindo da família. Ah, sim. Não, desculpa. Aí, Perfeito. mas tudo bem, pô. Domingo eu tô indo lá. Hoje Perfeito. foi embora minha mulher. Minha mãe. Aí eu tô sozinho. Aquele momento Tu me perfeito para deixou. jogar RPG. Naquele momento, ele chutou todo mundo que tinha pra chutar da casa, tá ligado? Porra, eu não queria porra. Fiquei sozinho, né, velho? Fiquei minha mulher, mas tudo bem. Ah, tem mais 10 de focos. Ah, Estraguei toda a conta, quer ver? quase. Então, Noob, Eu esqueci Sim, de jogar os itens antes do par. você Eu atualiza... tive que voltar a trabalhar aqui, eu tô fazendo bolinhas de queijo. E não deu pra mim terminar de upar minha ficha, não. Eu já... Eu Já me dá aí. Era pedir não fiz demais, a né? soma. Eu não Você esperava pelo menos você ter começou. começado a upar. Não, eu anotei tudo, só que eu não fiz as somas e nem sei qual que é o meu novo focus. Jesus Cristo. Amém. Pô, me dá aí meu. Caralho, eu tô usando ali, do nada um amém. Por favor. Tá. O que você ia perguntando? Eu quero um time que eu posso, pô. Tô 9 já. Ah, você tá nos... Eu também vou precisar de uma. Pô, Eu também. Pois muito bem. Vamos começar com a mais fácil. Você é uma Shugenja, né, o Itami? Perfeito. Obrigada. No nível 9, Foi no nível 9 você poderia... A Fia que tá do lado dela, ela tá com 21 e essa tá com 19. Aí deu muita diferença uma do lado dela. olha, se você olhar bem, essa bola tá maior que essa. As bolas deram diferença. Ó, tá na ponta do braço, igualzinho. Amor, coloca no Fast Talk. Como é que eu vou pressionar pra falar, meu filho? Eu tô com as Ela não tá, cara. Ela tá no... Tudo bem, assim, ó, de boa. Vamos seguir com as bolas de diversos tamanhos. Certo? Ó, Hitomi, a habilidade que você ganha, tá? É você poder... você ter um domínio melhor da natureza da sua voz, certo? A ponto de você pode preencher um local justamente com a sua natureza, o que você já conseguiria fazer. Isso aqui é só uma oficialização do que você pode. E você também consegue, com essa natureza da voz, a sua natureza Gai, né? A sua natureza do vazio e de água, tem duas aqui, você consegue fazer com que a sua natureza de água tenha vantagem oficial sobre qualquer natureza de fogo, e a sua natureza do vazio ter uma pequena vantagem, pequena, mas ainda assim útil contra qualquer outra natureza. É como se fosse um coringa, entendeu? Enquanto que a água tem a vantagem contra o fogo, o vácuo é uma pequena vantagem sobre qualquer uma das demais, certo? Assim, os seus golpes com a natureza de água, certo? Eles sobem 50% contra fogo. Você pode anotar pra mim depois copiar Estou justamente lá no escrevendo colar. Muito obrigada. Que aí depois eu colo na minha ficha. Porque assim, eu estou com as mãos ocupadas no momento. Não, sempre. Vocês sabem com quem. Paulita? Ela tá cozinhando. O Dove faz. Eu lembro daquele meme do cachorro com a sobrancelha desenhada. Exatamente.
Esse Agora, anime. água e vazio subiram o domínio e você também você pode aprimorar. Aliás, tem um detalhe um pouco mais interessante. Você conseguiu um domínio melhor de você poderia escolher, só que eu acho que o que vai se adequar melhor a você é um maior talento com Fuinjutsu, que é técnicas de selamento, certo? Sim. Você já o faz, entendeu? Só que de uma forma bem simples por enquanto. Lembra que antes você podia selar elementos e invocar elementos através de seus papéis? Isso pode se estender para seres vivos. Você pode selar, por exemplo, um animal no papel e depois evocá-lo. Só precisando do papel, entendeu? Oi, senhor Zetsu. Tipo, senhor Dozetsu, daí abre aquela rolo de papel. Só vem aqui rapidinho. Daí tu faz os seus de mão, prende ele no papel e de repente tá andando com o pergaminho, abre com tudo, evoca o Dozetsu. Olha, isso pode ser bom numa missão de se filtrar. Verdade, porque o Dozetsu, vamos convenhamos que ele não é muito stealth. Porra, tu me fala isso? Na verdade ele é stealth, pô. Se não tem ninguém vivo, quem é que vai anotar ele? Olha, eu só acho que precisa de um papel bem grande pra você selar o Dozetsu. O papel é um lençol, entendeu? Uma lona essa porra. Esse Fuinjutsu, ele também você só precisa do papel, e se o papel a qual tá selado alguma coisa ele for obstruído ou danificado, ele perde sua utilidade e aquilo que está selado simplesmente surge, entendeu? Ele vai aparecer no local. Mas como eu falei, isso abrange muito os seus métodos, tanto de carregar coisas, porque agora você pode ser completamente muambeira. É só preciso de papel e sela. Certo? Eu, muambeira? Você, Quando? Onde? no caso, aqui é só oficializando, entendeu? Quando você sela um ser vivo, tá? Ele tem, por enquanto, tem que ser consentido. A pessoa tem que aceitar o selamento. Você não consegue prender alguém ali no papel contra a vontade, entendeu? Mas ainda é muito útil. Sim. Essa foi a habilidade que você teria. Eu ia apresentar outra, só que eu acho que é essa que mais se adequa ao que a Hitomi quer. Aham. Agora, Noob, Dozetsu, tá? O que você conseguiu? Um ponto aqui. Qual foi a última habilidade do punho forte do Goken que você pegou? Foi. Deixa eu só confirmar aqui. Aquela que você usa 40%. Constituição. No ataque. Esse foi o último. Ela evoluiu para 60% agora. E tem um outro detalhe. A sua técnica, o vento da morte, ela melhorou agora. A Shinokaze. Essa técnica perfeita para contra-ataques. E também para, mesmo se o inimigo é forte, foda-se, né? Lida melhor. Ele aumenta 100 pontos no dano da técnica. A técnica simplesmente ganhou mais 100. Acho que no caso dá mais 100 de dano, né? Agora ela dá mais 100. Cara, gente, pode testar um negócio rápido. E primeiro, Igor, cada skill aqui é baseado em todos os aspectos que vocês apresentam, tanto como pessoas quanto como personagens. Eu crio um skill baseado nisso. Sacou? Eu sei qual que eu vou pegar. Na verdade, acho que se encaixaria mais como uma skill pra quem sei. Mas eu vou ver com você. Sim.
O Shinokaze melhorou, esse outro ponto melhorou. Ah, e esse é um outro detalhe que eu acho que é óbvio, mas você notou que agora você tem uma deficiência, né? Tu ganhou uma outra flaw, meio que você perdeu um braço. Sacou? Testes de força agora, dependendo do que for, são mais difíceis. Todos os testes que envolvem atletismo você tem desvantagem. Todos os testes que envolvem alguma coisa física, força, vão ter desvantagem. Só conta com o braço agora. E um outro detalhe também, tá? É que a sua sorte que você tinha técnicas que envolviam... o teu combater com 2 armas já era, tá? Você já possuía? Ou não? Nope. Morreu. Foi muito grande o bate. Os ideogramas que tem na ficha. Ok, Então vamos sobrecarregar o garoto. sim. No caso, combater com 2 armas não existe mais, tem dificuldade agora para vários pontos. O único detalhe que talvez não vai te atrapalhar muito é que a maioria de suas técnicas utilizavam uma espada por vez. Ele tá me deixando, vai falando sozinho. Beleza. Igor, qual era o skill que você tava olhando com outros olhos? A skill de Counter-Strike Expertise, especialista em contra-ataque? Nem cheguei nesse ainda. Qual seria? O Aegis Blur. Sim. Esse é bem interessante, ele é a evolução do Aegis Assault. Bem a cara do personagem meu. Já que eu sou o cara que sempre faz baseado na velocidade. Então, basicamente ele, como dá pra ver, ele é a completa evolução. Enquanto o Aegis Assault acerta um cara, esse daí é meio que... então galera! Sacou? Porra, velho. Voltei. Caralho, tá caiu do nada, mano. Vai tomar no... Qual foi a última coisa que você me escutou? Eu escutei a do Shinokaze, que aumentou mais 100 e aí, puf. Tudo bem, então, por você ter perdido um braço, cara, todos os seus testes de atletismo vão ter desvantagem agora, porque vai demorar até você acostumar a usar apenas um braço. Se você tinha combater com 2 armas, bom, meio que você não pode fazer mais, sacou? E a única coisa que você deu sorte é que a maioria das suas técnicas utiliza apenas uma mão pra empunhar a espada. Tipo, o Shinokaze não é um golpe, não é Kendo, entendeu? Que utiliza as 2 mãos. Ali, então, essa é a sua vantagem. A maioria é Yaijutsu com uma única mão. Certo? Era isso que eu ia detalhar. Um ponto a mais que eu ia mencionar é o seu raio negro que você desferiu. Tá? Então eu consegui ele mesmo. Sim. A sua técnica feita na improvisação, a Okiba, certo? Ela permanece, sacou? A porrada preta é muito do caralho, sacou? No caso, as suas técnicas, né? Tu tem o seu dom herdado, que é o Tairai Jorou, e o Aokiba, certo? Roda. Agora, o raio negro. Vou descrever aqui. Pergunta um pouco. Rapidão. Diga. Não sei se a imagem pegou pra tu. Pegou? Eu tô ouvindo, o que é? Pegou, eu acho. Eu não entendi. Pegou ou não? Mas chegou aí? Mas quem veio ou não? Eu não entendi a pergunta. Tá falando comigo ou com outra pessoa? Contigo, porra. Ok. Eu não entendi a pergunta. Pode escrever que tá bugando aqui.
Ah, agora foi. É que a imagem não tinha ido, pô. Ah, Agora tá. foi. Entendi. Ó, legal esse personagem. Bem Como aplicado. tem uma nota aberta. Como é que é o nome daquele orc branco de Azog. Hobbit? Azog. Azog. Azog é o profanador, ou Azog é aquele que te estupra com a mão de gancho. Ele nem é branco. Também ele. Tenho quase certeza que o filme e os livros não nomearam ele assim. Ah, mas tá É, óbvio, né? No livro ele não é branco e ele não perde o braço ali. Imagina se esse cara vira médico, vira proctologista. Exato. E o cara que mata ele Azog é nem aquele é que coça Thor, suas costas com a mão de gancho. mata ele é o Dain. Quem mata ele é o Dain, velho. Dain pé de ferro. Arranca a cabeça dele. Daem um fora daqui. Daem. Sacou? Esse cara não tem gif maneiro dele. Não tem gif maneiro dele. No livro Porque, do tipo, eu Hobbit, imagino muito que no o livro do Hobbit, Dozeta agora vai pegar uma espada, enfiar no braço e vai andar assim, tá ligado? Foda-se. Mas aqui, Igor, você trabalha com a ideia que sobrou Cotoco. Não tem Cotoco. Ele não Assim. perdeu o antebraço, ele perdeu o braço. Sacou? Aí é foda. Aí eu viro o Shanks. Agora coloca uma espada maior ainda ali. Porra. Eu achei que eu tinha sal com cotoco, velho. Já tava até feliz. Falei, caralho, eu vou virar Você o perdeu o braço, meu querido. Tudo queimou. Quer brincar com maldição? Brinca com maldição. Brinca, isso aí, beleza. A parte que eu cortei foi pro seu bem, hein? Exato. É pra não queimar o resto. Agora ele olha e fala: eu não podia ter deixado o cotoco? Ele tava pegando fogo, porra. Tava pegando fogo, bicho. Meu plano era usar a manopla. Já que não dá pra usar a manopla, então deu bem. Deixei a manopla pra dar rir. Ó, Exatamente porque não ia fazer vir pra nada pra você. então, ô Noob, até que você Toma, conseguiu, não domínio, mas agora você pode utilizar o Kuroi Kazushi, que é no caso o raio negro. Sempre quando você utilizar, ele acrescenta isso, 3d100 mais 300 no ataque. Mas ele tem o seu custinho, cada vez que você aplica ele te consome apenas 20 PMs. Ah, ok. Instantes. Ele é tipo o Onokiba mais fraco ou ele é outra técnica? O Okiba praticamente foi uma improvisação usando essa técnica. Tu tem que materializar, sacou? Pra poder virar o Onokiba, ok. Exato. Tanto que você pode fazer uma combinação bem perigosa, mas existe. Tu pode combinar o Kuroi Kazushi com o Palácio do Trovão Silencioso. Vira o Palácio do Trovão Silencioso Negro. Silencioso Negro é perfeito, né? É um negão mudo. O palácio não tão silencioso. É o Palácio do Trovão Negro Silencioso. Aí. A cada 4 níveis a gente pega um skill, né? Skillzinha da lista. Se você... Eu peguei uma que eu achei que ia ter feito por 2 vezes. Eu peguei a Primal Fury. Acho que é. Primal Fury, muito boa. Tu sabe que ela tem vários níveis, né? Então sempre começa no 1. Cada vez que tu querer evoluí-la, tu tem que pegar de novo, sacou? Qual que É? pegou? É foda. Tem que ficar pegando ela. Achava que dá pra evoluir pela história. Não. Deu Também, cara, todos os skills podem evoluir por história, sacou? A Hitomi não evolui magia ali simplesmente utilizando. Tem outras que eu só oficializo, entendeu? Vai ser perfeito por 2 vezes, mano. Ele vive se fudendo. Total. Se fudeu, Ele fica mais está forte. puto Próximo. porque eu não sei ler! Sacou? Caralho, inclusive hoje é o momento perfeito pra trocar com a Ritão, velho. Se ensinar ela a lutar com a espada, ela me ensina a ler. Perfeito. É isso aí. Ai, cara, eu adoro meu trabalho. Agora, o Relâmpago Negro você manteve, tá? Você conseguiu. Você evoluiu aquela outra técnica, você evoluiu o Vento da Morte.
E um outro detalhe aqui sobre o seu personagem que a gente pode acrescentar é que você aumentou sua honra. Sua honra tá em quanto mesmo? 25. 5? 23. Agora tá 5. 5? Perfeito, cara. Olha, você é um dos silenciados de clã menor mais honrado que tem. Sacou? Afinal de contas, geralmente pessoas de clã de clã bokeh, né, de família secundária, tem a honra variando entre o 2 e o 4. Tu tem 5. Sacou? Você que faz bater no peito e fala que é mais honrado do clã. Tipo, muito. E Tommy também. Então, não, Hitomi eu não vou nem falar nada, sacou? Ela é de clã Ah, terciário. cara. Que injusto, eu não tenho esse direito. Vai se fuder. Olha. Vá tomar no Não, o cara tem um. O cara menos sabe do. Menos honrado do clã do menino aí tem 40, tá ligado? Não deu. Menos honrado. O Martaiba, tá ligado? Porque a galera olha assim e fala que Um desonra. detalhe Cara, tem 40. um detalhe que vocês podem utilizar sobre as honras de vocês é que a partir do momento que você passou de 5 ou está com 5 de honra, vocês podem se permitir desafiar alguém de honra menor. Se você desafia alguém de honra menor, não é tão benéfico. É isso que eu ia mencionar. Agora, você também pode negar duelos para outras pessoas que tenham menos honra que você e você sempre sai por cima. É uma habilidade social, entendeu? Rodou 200 não negar, mano. Não, o Ah, 200 O que eu ganho? O 200 a informação não chegou pra ele, tá ligado? chegou aquele cara nível 20, mas tá com 3 de honra. Eu te desafio. Vai merda, cara. Sai. O cara pode negar e sair por cima, que socialmente todo mundo acha, não, beleza. O cara é foda, tá ligado? Sim. E a partir de 5 de honra, vocês também têm locais que vocês podem acessar que se não tivessem, poderiam. Por exemplo, Rokuohan, todos os locais, tu não entra sem ter honra superior a 4. Você vai Nem no banheiro público, entendeu? Não entra. A gente deixa o Yanti do lado de fora, tá? O Yantia fica lá e o pessoal sai. Não vai entrar aqui. Você vai ser feio. Certo. Você pegou. Um outro detalhe é que a escola de magia, no caso, né, de jutsus ou jujutsu, como preferir, a escola Tonrai, ou só Tourai, da onde o mago Kro, né, estudou. Para isso, no caso, se vocês pegaram o conto dele, né, o criador do Zofuda, a pessoa só poderia entrar lá a partir de 4 de honra. Só que a partir de 5, você pode não só pedir aulas, você pode pedir aulas particulares. Pagando, é claro, né? Isso é foda, né? Mas tem um detalhe, se você passou de... tu tá entre 9 e 10 de honra, você pode pedir aulas de graça. Tô longe. O corpo do Yantia vale alguma coisa. O Yantia, ele chega lá, o pessoal fala, tá vocês 4 lá daí, não, bem-vindo vocês 3. Não, mas e o Yantia? Foda-se. Aqui é o Yantia. Cara, Eu imagino a Shiori e o Eileen podendo entrar de mortos e o Yantia ficando... Esse é o chocante. Sacou? Eles poderiam. Não, tudo bem. A coruja pode entrar. Claro. O cervo de folha também pode entrar. Daí o Yantia... Não, sai. Você fica fora. A gente aceita aquele cervo com os cascos lameados. Tu não. ele é gente. Você não. Eita. O foda é tipo o 200 entrar e não entrar, tá ligado? Ele é uma afronta do cara. Não, o 200 poder entrar num local e o outro cara não. É sacanagem, tá ligado? Então, exatamente.
Agora, Olha. Jovem Tai. Sobre sua D-classe, tá? Você se dedicou ao Juken, né? O punho leve, correto? Só as técnicas 64. É, tipo, precisão. Exato, perfeito. O punho leve e precisão. Precisão eles e são- velocidade. Isso, são sinônimos, entendeu? Você pode pegar uma das habilidades do Juken, tá? Sobre ali, ele é permitido você utilizar. Daí qual que você quer, você pode pegar uma das últimas, entendeu? Você precisa especificar, tá? Ah, tu quer pegar o Aegis Blur como habilidade de classe? É isso? Bom, beleza, tudo bem. Se não se encaixar, eu quero pegar essa daqui como classe. Brief Control. Na verdade, Cara, o Aegis... a disciplina do Tai. Sim, ambos fazem muito nisso. sentido. Aí eu te pergunto, é que ambos fazem sentido. Um praticamente é a evolução do combate do Tai, que ele demonstrou ao enfrentar o exército de fogo do Takeda contra vários adversários, né? E o Breath Control também fala sobre a disciplina dele. Agora eu te pergunto, qual você deseja? Como classe, imagino que é a disciplina dele. Beleza, Breath Control. É, e o Angus Blood eu pego pelo level 8. Tudo bem, perfeito. Falando nisso, pelo level 8 eu peguei perícia idioma. Ótimo. Como a Tu pega a perícia. Pô. sim, É referência ao idioma que aí a Rita me te ensina pelo roleplay. É, isso que eu vou fazer. Vou pegar idioma. Idioma alfabeto. Então, Dozetos, vou falar uma parada aqui, ó. Uma parada aqui, ó. Infelizmente eu vou estragar uma piada que tava há um tempo. Aqui, ó. Não, pô! Não! Fuder, cara. É porque ele vai pegar idioma. Não. Seguinte. O seu animal, desce lá pro final da tua ficha e lê ela. Amigo, é que assim, ó. Dozetos, eu não sei quanto. Fala. Não fala você. Fala a linha que ele tem que ler Beleza, e deixa aqui, ele ó. ler. Beleza, eu vou mandar o arquivo atualizado aqui. Ele vai abrir e eu quero que ele leia. Leia! Isso. Deixa eu até conferir aqui, ó. Vou até conferir pra ter certeza. O que fez a gente rir Tava várias vezes. sempre ali. Só você não viu aquela porra dessa maldita música. Aqui, só você não viu a foto. Tu já atualizou seu nível? Nível 9. Qual que é a coisa que eu tô usando? Ah, tá. Eu tô usando 20. É, a que eu tô usando aqui é fonte 20. Mas tem o bagulho organizado. O Dozetos, o noob fala, quê? O que é isso? Que? Ah, calibre. Eu tô usando calibre. Qual que é o nome? Cambre. Achou, desgraçado? Aqui. Não. Não, pera aí. Não se preocupe. Aqui. Eu vou mandar, tá bom? Ô, Noob. Mas assim, enquanto eu mandar, eu já vou deixar uma coisa clara. Você não vai precisar pegar idiomas, tá? Não precisa, tá bom? Aqui, ó, essa aqui tá... Essa aqui era... Eu quero que você leia as perícias dessa ficha, tá bom? Lê. Abre... Tá, 200 tá aqui, número 3 e lê. Em perícias. Isso daí é muito boa.
Ai, ai. Você Digamos leu. que eu tenho esquecido de ter apagado essa parada. Eu li. Leu. Então, eu posso te falar que que o Dozetsu sabia ler e escrever em comum e tudo ali. Ele sabia ler desde o final da saga dos Arata. Eu esqueci essa porra e apaguei, velho. Seu animal. Do nada ele lembra de novo que. Ih, caralho, você lê como. Caralho, eu sei Opa. ler comum, né? Ele levou uma pancada, pô. Esqueceu, normal, pô. Ele vive lutando, pô. Esqueceu. Ah, Caralho, eu sei. isso. Mano, foda-se. Foi divertido. Não, Tirou foi boa divertido Isso pra acabou a mim, nossa porque eu piada, sabia Cole. disso. Pra nós. Fala, Igor, o que era? Nossa, eu também sabia. O outro tá lá. Ah, eu tenho- Jesus, caralho. Ah, eu tenho uma dúvida. Cole, seguinte. Lin Hyun, Flor da Alma. Antes absorvia 90 sem os bônus. 900 sem os bônus. Absorve quanto de dano agora? Ela, 1000. Aí, Cole, eu coloquei mais o ponto de perícia em arte marcial, velho. E que eu vou precisar, né? Com a mão só. Não, Meu Deus, o eu poderia ter ido como do explorador. Cara, Vai se fuder. o 200 agora ele vai entrar no templo, olhar ali. Mas pera aí, o que foi? Eu tô... Pera aí, esses símbolos está escrito... Vestiário. Eu sei ler! Daí todo mundo... Ah, tá bom, cara. Tá bom. Tem mais um detalhe, que é do level 9 também. Diga. Eu vou adicionar na Kusarigama Bleeding, Oh, Tu pode dano de colocar sangramento. Sim, é um tipo de dano, né? isso, né? Sim, uma Tipo, habilidade ela pra- causa... Sim, é uma habilidade pra arma, é uma arma especial, ela tem habilidades. Sim, perfeito. Ela tá em nível. Mas é pra ela causar sangramento. Ah, beleza. Ok. Bleeding, a partir do momento que você crita e pega, o inimigo vai sofrer bleeding, dano por sangramento. Beleza. se o Marco fosse o Pom, velho, 2 vezes sangue e fica doido. Essa é massa. Agora, Oi. um outro detalhe, basicamente. Tem alguma outra dúvida sobre o personagem que vocês queiram? Tipo, alguém leu alguma coisa e ficou chocado? A mais? Caralho, eu tinha esquecido. Mano, por algum motivo eu apaguei essa porra da minha ficha, velho. E não tava na minha ficha. Não, relaxa. Viagem da porra, velho. Tem os teus ataques lá, o Kazegaeshi, o Shimoku Taraijoro, o Shinokaze e agora tem o Kuroi Kazushi. Porra. Só tô chocado. Agora Por faz enquanto até eu bato. sentido o 200 tá com a cara chocada depois de... Caralho, maluco, eu enfrentei meu pai e eu aprendi a ler, viado. Acho que o 2 machucado porque sabe ler, tá ligado? A parte do pai ele tá até. Foda-se, mas. Não é uma batalha, mas O foda. pai Você dele tá lê? amaldiçoado? Tamo inscritos, inclusive. Inclusive, tô devendo. Então, preciso pagar ela de alguma forma depois. Tamo junto. Ó, senhores, lá dentro do templo, cara, o Yanti foi dormir, tá? Os demais, eu queria saber. Hitomi, o que você foi fazer ao voltar pro túnel? Além de respirar um pouco. Ela foi fazer bolinhas de drink. Avisa ela 5 minutos antes que vai ser a vez dela. A primeira coisa que ela faz é procurar o irmão dela. Eu imagino que talvez a Darry esteja com eles. Eu entrego a manopla, o resto da manopla pra ela. Ó, quando você chega no cômodo, a Darry abre aquele corredor, né, aquela portinha de correr. Nisso, quando ela abre, o Hayata vem correndo até você,
certo? Meio que bem assustado, falando: Nisso! Ele abraça você, certo? Assustado, surpreendido com todo esse combate que rolou, certo? Porque ele assistiu enquanto a Dari, bem calma, bem gentil, ela agradece. As ações de vocês foram cruciais pela proteção do torneio. Do Aí. templo. Templo. Exato, templo. Essas palavras confundem na minha mente. Só lembra a primeira placa que ele vê em comum. Ah, nunca resolvi. Não, é que ele viu. O Dozetsu tá chocado com aquela cara daquele gatinho que ele enviou, sacou? Tipo. Caraca. Porque ele viu que tava uma placa escrita assim, ó: não aceitamos animais. Caralho, nenhum GIF tá carregando. Agora, o Hitomi, enquanto que o Hayato, ele te abraça, Eu abraço ele de volta sim, a Dari não com se aquela sensação. Pode falar. não, é que a Hitomi não. A Hitomi tá andando com seus animaizinhos. A Dari não se incomodou que agora tem um cervo feito entrando no templo, entendeu? Esse servo salvou a vida do Yantia. A Dari só Que orgulho dele. acena com a cabeça e menciona: bom, nós sabíamos que o Yantia seria salvo por alguém, mas que bom que foi por você, Weilin. Daí o Weilin fica meio chocado: pô, ela sabe quem sou eu. Eu voltei aqui. Ele pensando, né? Como? Mas como que ela sabe que eu evoluí? Que a única pessoa que não sabe é o Senhor dos Dedos, mas tudo bem. Ele tava lá. Tá meio ocupado com. Senhorita Dari, creio que o Senhor dos Dedos vai precisar de um pouco de ajuda com os experimentos dele. Mais do que eu poderia conceder. Ela passa por você e menciona: nossa, eu iria ajudá-la. Eu sinto daqui um aroma de gato surpreso. Ou chocado nesse quesito. Eu acho que ele vai precisar de um pouco de apoio. A Hitomi se curva. Obrigada. Hitomi-san, você pode checar e testar seus novos tesouros nos seus aposentos. Vai ficar feliz. Ou chocado, não sei. Bom, se feliz é uma das opções, vou ficar com essa. Obrigada. E também estende a mão pro Hayato, pro Hayato subir com ela de mãos dadas. E também você vai até os seus aposentos para checar os artefatos. Lembrando que já que você entregou aquela manopla pra Dari, vai ser é uma ótima oferenda. Agora, quando você vai até o local, tá? Agora com os dois bullies, né? Os dois bullies estão praticamente um recuperado e o outro tomado do Takeda. Você poderia rolar uma inteligência, por favor? Alguém pode rolar pra mim? Eu tenho aproximadamente 120 agora. Perfeito. Passou. Quanto que deu? Deu 112, tu tem 120? Show. Senhorita Hitomi, ao analisar os dois bullies,
Você lembra, da mesma maneira que você lembrou do mais ou menos de trechos, de pontos a respeito do primeiro bully, o segundo, ele também casa com outros contos que eram difundidos pela sua família. Esses dois formam um único par, que é os artefatos gêmeos do dragão. Ambos, eles podem produzir dois chás, duas bebidas extremamente eficazes. A primeira é o Elixir do Dragão, capaz de curar qualquer doença e ampliar a vida da pessoa por anos e anos e anos. É dito que apenas uma caneca de chá do Elixir do Dragão a pessoa poderia viver por até um século. Porra. Pai do Dozeto. Esse não, mas no caso é o que a pessoa tem que produzir e bebê-lo. Sacou? Uhum. E outra bebida incrível é o Elixir da Imortalidade. A pessoa, ao beber o Elixir da Imortalidade, ela fica virtualmente impedida de ir para Naraka. Tal qual semelhante seria uma maldição, mas não tem nenhum malefício. A pessoa, sempre quando o corpo dela está para morrer, a voz dela se perpetua, como um eco infinito. Há de convir que esses dois elixires, produzindo esses dois bullies, deixa a pessoa virtualmente imbatível. E esses dois itens praticamente perdidos, né, se tornam excelentes. Excelente não é a palavra, mas é o que tornaria o seu clã tão nobre quanto qualquer um dos 6 outros grandes clãs. Por algum motivo estavam perdidos, desfundidos, separados. Um outro detalhe muito importante é que a pessoa que possuísse os dois ao mesmo tempo, só por portá-los, eles já teriam efeitos semelhantes ao que o Elixir produziria. Ou seja, só de você portar um deles, você teria mais uma versão, um eco do efeito que ele produz. O Takeda que portava um dos bullies, ele estava praticamente imortal, ignorando a morte em vários momentos durante o combate. Que safado. Talvez ele estava portando isso por muito tempo, o que fez com que ele tivesse uma grande experiência em combate, ele não morria. Acho que exatamente o que eu perguntei. Quantos anos o pai do Dozeto você tinha, porra? Esse homem tá sendo um ditador há milênios, centenas de anos. Então, o clã Takeda, apesar de ser um clã secundário, ele tem muita história mesmo. O clã Takeda, ele foi um dos primeiros clãs a vir também para a Terra da Rocha Fervente, da Terra da Rocha de Fogo. Apesar de não ser ele foi um dos primeiros fora os 6 grandes clãs, mas ele já era um clã grande antes de chegar aqui. Ele já tinha história, esse clã. Pode-se dizer que eles estão, assim, que não posso dizer todos, mas Jinpachi estava um tempo enorme lutando e perpetuando a sua vida como um tipo de guerreiro eterno. Ele não tá mais. Um detalhe que também compõe isso, né? Ele estava ignorando a morte, mas ele precisava dos dois para poder preservar
a sua juventude. O que ele não achou, por isso vocês, como vocês viram no templo, naquele templo encostado na montanha, ele não achou. Foi a única coisa que ele não achou nesse item, nesse local. Vou fazer uma chamada. Achou muita gente, matou muita gente. Sim, ele estava matando pela oportunidade de ficar imortal, tanto por morte morrida quanto por morte matada. Só que agora você possui o conjunto, né? O conjunto do dragão gêmeo. O artefato mais antigo e mais importante do seu clã. Cara, eu acho que a Hitomi seria do tipo que deixaria, tipo, digamos, o poder subir a cabeça e tal. Então ela é... 2 episódios depois, a Hitomi, eu declaro guerra, corra! Um efeito Não tô falando que é impossível. Mas ela vai fazer questão de contar também pro Hayato que aquilo é uma herança da família e o que aquilo é capaz. E que ele deve, portanto, proteger aqueles itens caso alguma coisa aconteça. Realmente o personagem da Mel são. Um ponto importante. Não vamos contar com ele, né? Os bullies são utilizados para produzir o elixir dentro deles, entendeu? Eles têm que ser produzidos ali dentro. Contudo, quando ele não está sendo produzido o elixir, certo? Só por portar ele dá aquele efeito mais fraco, mas ele traz um dos efeitos de ampliar a vida ou de deixar a pessoa imortal. Por isso que o Takeda carregava aquilo no cinto, ele não estava bebendo constantemente. E talvez uma outra informação muito importante que você consegue, sabe, analisando e olhando para a textura e para os kanjis e para os ornamentos, que esses bullies, eles são feitos de escamas. Ao analisar bem, com bastante tempo e principalmente com o seu agora domínio de voz, você consegue analisar que ambos são feitos de escamas do primeiro dragão, as escamas do próprio Gilwang, o deus dragão. Ai. Eita. Você porta dois dos itens dos artefatos mais raros e importantes que poderiam ser achados. Eu não sei se você é a maior afortunada ou a maior azarada possível, pois não tem nenhum clã ao seu lado. É você e artefato. Eu não tenho nenhum clã do meu lado, caralho. Eu protejo você, Deus. Então, pô, tamo junto, velho. É isso. O Tai se ele quiser, né? O pequeno pode? Pera aí, eu tenho que sair. Eu volto em 40 minutos. Hitomi, um último detalhe que eu posso acrescentar sobre todas essas descobertas, que antes não eram claras, pois algumas informações só ficaram disponíveis para você compreender perfeitamente quando os dois bullies ficaram lado a lado, quando o conjunto foi formado, certo? Sim. Tem algum outro detalhe, algum ponto que você gostaria de investigar a mais sobre os bullies dos dragões? Ai, por enquanto não. Por enquanto não. Tá, por enquanto vamos assimilar a ideia de que eu tô com algo que muitos vão querer. Bom, mas eu vou ter então digamos, já que eu estou de posse dos dois itens, uma resistência superior, tipo, algo do tipo. Para quem portar, o efeito será refletido.
tal qual uma longevidade maior, um não gasto de energia, pois você não se cansa, teria um efeito maior sobre isso, uma recuperação acelerada e, quem sabe, não sabemos que ninguém quer testar, mas em teoria você não teria uma dificuldade para morrer. Não quero testar tão cedo, não. Obrigado, valeu. 200, vem aqui testar uma coisa, o quê? Eu quero que tu pegue esse cutelo e acerte o meio da minha testa. Então, Você tava bem mais rápido. beleza. Então, sobre ela termina, ela anota essas informações, fica escrevendo em pergaminhos. Sim, eu até tô pensando se eu coloco os bully dentro de um pergaminho, se não, se pode dar mais merda ou não. Você tem bastante coisa que pensar. Eu deixo isso aqui à mostra, eu selo isso aqui, eu destruo, Exatamente. não sei. Exatamente. Então, digamos, como ela tá, digamos, realmente nesse período de pensar, ela vai fazer coisas mais simples enquanto se decide. Perfeito. Vai treinar um pouco, vai ensinar ensinar, apesar de que agora aparentemente ele sabe ler, depois de perder um braço ele lembrou uma parte do cérebro que estava desativada. Nada agora, melhor que uma dor 200. pra fazer a pessoa. Você se lembrou que sabe ler? Foi o choque. Mas sei lá, tipo, passar uns dias no templo, meditar com os bullies. Eu vou ensinar a Hitomi a usar a espada. Um detalhe também que eu devo acrescentar já de antemão. Isso. Tai, jovem Tai, poderia fazer um teste de inteligência pra mim, por favor? Claro. Só deixa eu minimizar aqui o bagulho. Tudo bem? A inteligência tá. Beleza. Passei. Então, vem um detalhe pra você. Isso quando você já voltando pro templo, entendeu? Porque você olhou, você contemplou perfeitamente o bully. E o que você lembrou, agora vem somente esse insight, agora que, que não tem um senso de urgência e também não tem um mal ou um problema a resolver, que aquele bullying em específico, que agora está no poder da Hitomi, ele é um bullying que a forma dele é semelhante à descrição de um artefato em um conto infantil que o clã Lee sempre comentava, certo? O conto infantil fala sobre um homem, certo? Conta. Isso, exatamente. O conto conta sobre um indivíduo que era chamado de aquele que não envelhece. Ele sempre anunciava nomes diferentes em cada lugar que ele ia. Todo lugar ele falava um nome diferente. Contudo, um sobrenome se mantinha. Certo? O sobrenome era Takezo. O primeiro nome poderia variar. Contudo, ele tinha um outro apelido, que era Furofushi no Takezo. Takezo, o Imortal. E conta, nessa história fala sobre que ele sempre estava com um bule, uma caneca, uma jarra, uma moringa. Isso varia de que alguns membros da sua família contavam sobre uma moringa, outros falavam sobre um bule. Só que a descrição era muito semelhante com aquilo que foi encontrado.
que sempre era sempre estava no cinto dele, certo? Como se ele carregasse. E o Takezo, ele não só não envelhecia ou talvez não morria. Era um outro detalhe sobre uma outra característica importante. Ele tinha um costume de trazer as pessoas de Naraka. Ele conseguia fazer as pessoas reviver. Mas isso é só um conto infantil. Sangue de Jesus tem o poder, tem o poder, tem o poder. Então, é só um conto. Mas assim, é um detalhezinho aí. Certo? Ó, um conto. Só uma história infantil. Maravilhoso. Um cara imortal que traz pessoas da Terra dos Mortos. Que conto maneiro pra você contar pra uma criança. Tem os irmãos Green. O clã Lee ensina uma criança a lutar com uma foice. Tu vai questionar a pessoa... Não. O Tai pediu pra aprender a lutar com uma força, é diferente. Ah, beleza, eles aceitaram, esse é o problema. É, exatamente. O padrão é ser espada. Vai se fuder. Isso torna a coisa melhor. E... não, né? Maravilha. Relaxa, eu ainda vou escrever sobre o Agogego do clã Lee. Agora, o Jovem Tai, depois de lembrar sobre esse quesito, vinha à sua mente sobre o conto, mais tarde, em outro momento, eu vou escrever realmente como é que é esse conto, pra ter mais informação, tá? Agora, assim, mas a priori o que tu lembrou foi desses detalhes mais cruciais. O que o Jovem Tai faz no templo da Ri? Cara, logo no que ele entra, ele volta pro templo, ele segue, tipo, pra algum lugar que tenha, como posso dizer, ferramentas de jardinagem e de limpeza. Pior que tem, realmente, porque uma das alas do templo é uma área onde tem mais plantas, sabe, como se fosse uma estufa, onde tem vários bonsais e outros tipos de planta. Cara, ele pega essas ferramentas, ele chega. Tipo, quando ele tá saindo, eu imagino que ele vê o Weilin, tá ligado? Em algum lugar. Uhum. Ele olha pra ele. Sim, ela morre mesmo. Weilin. Oh. Um detalhe é que quando você vê o Weilin, certo? O Weilin no templo, o Weilin tá pequenininho. Sacou? Que isso? O Weilin tá pequenininho. Ele vai até você, certo? Sempre alegre. Certo? Sempre alegre, sempre disposto a ajudar ou irritar. Provavelmente segunda opção. Exato. Ele chega... Tai-san! Me diz aí, como que eu posso ajudar você? Você consegue fazer crescer grama? Posso. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Eu também aprendi a Então, fazer nascer um tipo de planta que irrita o nariz do Sr. Dozetsu. O senhor quer ver? Não, agradeço. Por gentileza, você me será bastante útil. Tudo bem, peraí. Ele só se concentra. O Weilin, ele tem o dom dele é muito interessante de ver, que quando ele se concentra, a voz do Weilin, que o Weilin tem voz, ele consegue realmente fazer com que brote e nasça através de um foco de luz e logo depois surgindo de fato um crescimento de plantas. Ele faz nascer ali diante de você um bonsai.
aqui dentro não, aqui dentro não. Ah, desculpa. Ele começa a bater com as patinhas, sacou? E daí o bonsai começa a voltar pra dentro do assoalho. Por aqui, Wayne. Tudo bem. A habilidade que todo plantador de maconha queria ter, tá ligado? Não, todo maconheiro queria ter o Eileen do lado. E tem muitos Porra. maconheiros que acham que tem o Eileen do lado, mas eles estão na marola. Vou ter que tomar cuidado nas grandes cidades com grandes plantações. Vai. Passar perto de uma grande fazenda, cuidado. Imagina se ele chega perto do cara do Monaruko. Esse foi errou, cara. Jesus. Agora, o Eileen, ele realmente vai na região que você pediu, tá? Você quer que ele faça... utilize o poder dele? O Tai, ele vai até onde ocorreu a batalha. Uhum. Cara, e ele vai começar a limpar o lugar. Ele vai levar os corpos, as coisas que sobraram pra fora do templo, da área do templo. Depois ele vai cavar, vai enterrar. Ele vai... Imagina ter cinzas pra todo quanto é lado, porque, bom, Sim. foi uma batalha quente, no mínimo. Sim. Ele vai usar a enxada pra revirar a terra e enterrar as cinzas. Ele vai fazer tipo a grama, tá ligado? Bonitinho como tava antes. Eu imagino que ele possa te ajudar nisso, cavar a terra e tudo mais. A natureza dele é terra. Sim. Não, mas ele que faz questão do trabalho manual, entendeu? O Tai faz questão do trabalho manual. Não, que ele não faça. Ele pode trabalhar também, fazer a parte dele. O Eileen, ele vai fazer uma parte em si, que é após o Tai fazer aquele trabalho árduo e levemente demorado de fazer, de abrir as covas e tampá-las. O Eileen ele tá com um domínio bem grande, pois ele basta se concentrar e ao fechar seus olhos, ele consegue com o dom inato fazer praticamente todo o campo de batalha brotar folhas e flores. Certo? Enquanto ele evoca, ele só pronuncia, né, o Jotai Koutan. E ao terminar a frase, as folhas, além de estar crescendo exponencialmente, folhas, flores, plantas, ele faz um detalhe interessante que vão surgindo algumas folhas que refletem parte das personalidades das pessoas mortas em combate. Com uma última homenagem, saca? Um flor pra cada um. Após as flores, o Eileen só faz uma referência, uma reverência, aliás, mexendo sua cabeça levemente em respeito. O Tai chega, depois disso, o Tai chega até o Eileen. Ele faz um afago na cabeça dele. Diz: obrigado, Eileen. Você me ajudou bastante. Ele agradece e ele só diz: é uma honra. É sempre uma honra. Sr. Tai. O senhor aceita um presente? O senhor aceita? Eu ficaria honrado, Eileen. É que eu aprendi recentemente. Na verdade, eu estava guardando isso. Depois eu vou mostrar pra Hitomi. Ela vai abrir até os olhos. Ele... Diga. Ok. Ele se concentra novamente. E conforme ele vai se concentrando,
Essa é como se crescesse mais uma planta, só que essa é mais difícil, sabe? Demora, eles mostram se esforçar, se concentrar bastante. Só que ele consegue, com muito custo, fazer nascer uma flor de fênix, uma folha de Rosenka, uma flor completa de Rosenka. Isso é interessante. Uma flor da natureza do fogo. O detalhe não é uma qualquer, ele fez realmente nascer uma perfeita, tal qual essa uma Lotus com cores de fogo. Muito bem, você fez um. Quando ele termina, ele olha surpreso e... Isso! Eu consegui! Precisa de bastante concentração. A gente tem que refinar bastante a voz pra gente conseguir fazer, conseguir condensar e transmutar a voz. É difícil. É muito difícil. Eu vou perguntar pro Sr. Dozito se ele consegue fazer. O Relin. O Zetsu, ele acabou de perder o braço. Ele não deve ter se acostumado e ele deve estar bem irritado com isso. Talvez com dor. Eu não recomendaria você incomodá-lo. Sim. A Shiori falou a mesma coisa pra mim. Ela falou... Deixa eu repetir o que ela disse. Ah, sim. Não se meta com o gato vagabundo, senão ele rasga você em 3. E eu acho legal você falando isso. Quando a campanha da mãe. O que foi? Não escutou? Não. Pode repetir. Obrigado, Anny. Você me lembrou que eu preciso falar com ele. Você falou, eu preciso falar com ele e deu esse... Ok. E ele vai falar com os caras. Ok. Aliás, tu pega aquela planta pra você? Tal qual mais uma flor, tá? Ela amplia a natureza do fogo da pessoa. Sim. Agora. Tô ligado, acho que eu feito causa. Perfeito. Enquanto você vai, o Eli continua seu trabalho de jardinagem, cuidando das plantas, e vai passando por cada uma delas, ou exercitando a perícia jardinagem. Muito inútil. Sim, é tipo uma perícia, profissões, e daí tá lá, jardinagem. Treinar jardinagem aqui no 12, tentar treinar a voz. É que no caso dele é útil, pois com jardinagem ele tem melhor domínio e controle sobre as plantas, e como a natureza, o dom inato dele é fazer planta. Treinar jardinagem é útil, então é diferente do treinar a voz. Exato. Eu posso usar o animal. Tem alguma utilidade no final. Exato. Não, realmente. Legal é o Elin perdendo a noção do perigo, né? Não, e ó, daí a Shiori. A Shiori sendo aquela amiga. Mano. Não chega lá. Isso não. Faz isso não. Vai não. Tudo teu aí. Então, Tai, você vai até o Dozetos, correto? Sim. Perfeito. Podem interagir. Cara, eu imagino. O que o Dozito vai estar fazendo? Tipo, andar olhando pra não ver isso. Me treinando. Às vezes eu tava indo atrás da Healer pra falar com ela. Então interage vocês
dois primeiro, eu chego atrapalhando a conversa depois. Claro. Tudo fudido. Obviamente, segurando um pouco a dor. Peraí. Eu não sei se é o meu que tá travando ou é o seu que tá travando. Não, Não tô ouvindo. é que o noob não sabe falar direito. Né? É uma combinação de outros fatores. Tá escutando agora? Sim, Um dos diga. jeitos que todo fudido, segurando a dor, vai encontrar com a Danila. Com a senhorita Dahi. Isso. Perfeito. Quando chega lá, e Ela ali recebe. eu fico, tipo, ele já está uma posição de respeito ali. E se ajoelha. E sabe quando, tipo, o cara coloca. É porque não tem como fazer com as duas mãos, né? Porque só tem uma mão agora, sabe? Tá Uhum, ligado quando o cara coloca, tipo, uma mão em cada joelho e se ajoelha assim, tipo, em uhum, posição de respeito. Todos eles fazem isso, só que com a mão só, né? uhum. E ele fala, ele daí, em nome de todo o meu clã, eu peço desculpas pelo que aconteceu no seu tempo. Não mais acontecerá algo assim. Enquanto a queira mudar. A Dahi ela se abaixa, certo? Tipo, tá de joelhos. Tá de joelhos, né? Então ela não se abaixa. Porque você de joelhos é ela em pé. Ah, a Nidio, ela se aproxima de você. Ela coloca a mão gentilmente no seu rosto, certo? Erguendo seu rosto para que você olhe para ela, certo? E ela com um olhar gentil, terno e sem qualquer tipo de julgamento, ela menciona, mas você não tem do que se desculpar. Você fez mais do que muitos fariam pela proteção e vamos admitir também, para superar os seus próprios demônios. Você não acha que você já pagou demais para estar também se cobrando por isso? Fique tranquilo. Eu não poderia pedir mais do que eu recebi. Eu fui todo o templo, todos os espíritos e os artefatos desse local foram protegidos pelo atual Lorde dos Takeda. Eu devo estar agradecida, não?